Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A você que já nos acompanha, que bom ter você aqui novamente conosco. Para você que é novo, este canal nasceu com o propósito de divulgar os artistas piauienses, já que o nosso estado é um celeiro de artistas e que precisam ser conhecidos, reconhecidos e consumidos. Hoje, conforme prometido, nós trazemos um programa especial para você. Lançaremos o livro do professor piauiense Francisco de Assis Souza. O livro é Minha Vida em Sua Boca e Outros Poemas. E eu tenho certeza que você vai se deliciar com este programa. Eu sou Flávio Guedes e esse é o programa Piauí de Todos Nós. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Para nós que fazemos o Piauí de Todos Nós, é motivo de orgulho e muita honra fazer o lançamento do seu livro aqui também conosco. E para darmos início, Assis, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores. Quem é o Francisco de Assis Souza, por Francisco de Assis? Francisco de Assis Souza é um filho do sertão, do semiárido, dos caminhos empoeirados no período de seca. É um lutador, um sonhador, um observador. Uma pessoa que, sobretudo, acredita na liberdade, acredita na justiça, acredita no ser humano. Por que não? E trabalho para isso. A minha carreira quixotesca de escritor, de cronista, e muitos dizem que sou poeta, é puxada por esse idealismo de liberdade, de democracia, de uma vida melhor para todos. É uma pessoa que gosta de pôr do sol, que gosta de brisa, que gosta de luar, que gosta de sentir a terra, que gosta de ouvir o cantar dos pássaros, que gosta de pôr o pé na terra, de pôr o pé no chão, que gosta de olhar as estrelas, que gosta de ouvir música, que gosta de música no modo geral, e muito, que gosta de fotografar, que gosta de observar a natureza. Sou um observador também, um grande observador, diga-se de passagem. É através dessas observações que nasce a minha literatura, que nasce a minha crônica, que nasce a minha poesia, que nasce as minhas fotos, e sempre com o compromisso de me comunicar, de interagir com as pessoas de forma impessoal, de forma dinâmica, artísticas, multissignificativa. É aquele que propõe um diálogo, é aquele que propõe uma discussão, é aquele que propõe um debate para que as pessoas se reinventem, para que as pessoas conversem com elas mesmas, interajam com o texto e a partir daí passam a se ver de forma diferente. Esse filho do sertão é uma pessoa que acredita na transformação, como educador, como cidadão, como escritor. É uma pessoa que acredita na igualdade, na solidariedade, na fraternidade, na liberdade e na justiça. Falar de livros, falar de poesia, falar de literatura neste programa é sempre motivo de muita satisfação para mim, já que particularmente eu sou uma pessoa que lê muito e amo ler.
E quando é um autor piauiense, parece para mim que tem um sabor a mais, né, as palavras. Então, eu queria saber, Francisco de Assis, quando e como a literatura passou a fazer parte da sua vida? Na realidade, a literatura me achou. Ela saltou de dentro de mim para fora. Aconteceu de forma intuitiva. Eu encontrei com a literatura e ela comigo em 1993, quando eu escrevi o meu primeiro texto poético. E era um texto em prosa. Só depois, alguns anos depois, mais ou menos 7 anos depois, foi que eu vim descobrir que havia poesia dentro daquele texto. Foi um texto intimista, onde eu criei dentro de um quarto de pensão, com saudade de casa, com saudade das relações pessoais. Esse texto veio à tona, carregado de metáfora, carregado de musicalidade, de ritmo, carregado de poesia. No início do ano 2000 foi que realmente eu vim descobrir a presença dessa poesia em prosa. Para você ver o quanto é curioso, né? Crônica e poesia nasceram no mesmo texto. Algo bastante ímpar. E aí, a partir de 2001, eu me vi blogueiro de um site de Teresina. Eu era responsável para enviar notícias da cidade onde eu morava, Vila Nova do Piauí, para Teresina. E nesses escritos me disseram que as minhas notícias tinham um quê a mais do que uma notícia ou uma nota normal de jornal. E aí disseram, o que você escreve não é uma simples notícia, você escreve com graça, com metáfora, figurativamente falando. E aí eu me vi produzindo uma crônica. O canal de publicação, além do blog, foi o Diário do Povo em Teresina, foi minha grande porta. Diário do Povo e o Jornal Dia de Teresina. Recebiam os meus textos, publicavam, e assim eu fui me motivando. Depois passei a procurar também os jornais da região, jornais de Picos, Folha Picoense, por exemplo, foi uma grande vitrine. E aí de lá eu não parei mais de escrever, escrevendo crônica e poesia. Crônica e poesia. As crônicas iam direto para o blog e para os jornais em Teresina. E a poesia ficavam comigo, ficavam guardadas. Era uma conversa íntima, minha. E a poesia, esse gênero, era o grande canal que guardava as minhas emoções, as minhas impressões, as minhas experiências sobre as coisas da vida. Professor, você já tem escrito e publicado diversos livros, não é isso? Vários deles são livros de crônicas. E você poderia então nos apresentar essas suas obras, falar um pouco mais delas, para que o nosso leitor possa ter conhecimento não só da sua poesia, mas de toda a sua vasta literatura? A Margem Esquerda do Rio foi o meu primeiro livro de poesias. É um livro intimista, lírico, eminentemente lírico e questionador. É uma poesia questionadora. Apesar de intimista e lírica, ela traz essa proposta inquisidora que faz com que os textos cada dia mais cresçam. Quanto mais eu leio A Margem Esquerda do Rio, mais eu sinto o texto crescer e se tornarem atemporais. É nesse livro que realmente está o grande pontapé para
essa troca de experiência, esse diálogo com a sociedade. É aí onde nasce, com todo o vapor, o compromisso, o ideal que o escritor deve ter, que é de comunicar com o seu semelhante. Em 2011 eu já tinha material suficiente para publicar um livro de crônicas, tendo como tema o nosso sertão, o nosso semiárido, a figura opulenta do sertanejo forte, destemido, corajoso, que enfrenta a falta d'água sem chorar. Enfrenta a falta d'água sem deixar de ter esperança de ouvir os pingos da chuva banhando os telhados, enchendo os açudes. São temas frequentes na minha segunda obra, Sorri Enquanto é Tempo, de 2011. Em sequência, veio 2014, Filhos do Asfalto, o meu segundo livro de crônicas. Filhos do Asfalto é uma obra muito significativa porque ela aborda já inteiramente temas da nossa pós-modernidade, da nossa vida pós-moderna, contemporânea, onde muitos chamam de contemporânea. A correria do dia a dia, o encontro com a tecnologia, o homem que se vê, de certa forma, perdido com a tecnologia, não sabe o que fazer com ela, não sabe se ela é para o bem ou para o mal. O encontro direto com o asfalto, o homem urbano está bem presente. O homem urbano, seus desafios, suas necessidades, sua luta está bem presente em Filhos do Asfalto. Como também a temática do Nordeste, a temática do semiárido, período da chuva, a alegria do sertanejo ao se deparar com a chuva, ao sentir, ao ouvir a chuva chegar, e também o sofrimento quando ela vai embora. Prosseguindo, não parei de produzir crônica e em 2018 já tinha um outro volume pronto, chamado Pedras que Cantam. Muita filosofia, tem muita filosofia nesse livro, porque ele resulta muito dos créditos das aulas que eu tive no meu mestrado. Então você começou escrevendo crônicas e de repente surge o poeta Francisco de Assis. Como se deu essa transição, essa passagem da crônica para a poesia? Pois é, essa questão da poesia, da crônica, eu falei anteriormente, inconscientemente, os dois gêneros surgiram ao mesmo tempo. Eu escrevi um texto em prosa, que eu achava que não tinha nada a ver com poesia, e de repente ele se transformou no meu primeiro poema. Interessante, curioso isso, como eu já falei anteriormente. E os dois andam juntos. Vai muito do momento. Há período que eu escrevo mais crônicas, há período que eu escrevo mais poesias. Nesse período mesmo, de março para cá, eu já escrevi mais ou menos uns 12 poemas consideráveis, dentro do meu estilo. Poema curto, o poema questionador, imagético, sintético. Poesia é imagem, é imaginação, é elevação do sonho, é questionamento. Poesia e música, eles têm tudo a ver, não é verdade? E quando uma poesia é musicada, que delícia! E isso aconteceu com um dos poemas do professor Francisco de Assis, o poema Era, que foi musicado pelo também piauiense Luiz Verão. E nós vamos agora poder nos deliciar com essa obra. Onde
da sala. O céu desce ao mar e arrasta a face na terra. O corpo vestido de ternura se transfigura. O dente da noite sem cura deleita-se de sonhos, o olhar secreto malogra na alma o sino da luz em levas de espirais ao vento. Pensamentos se movem nas trevas, o acaso se configura na estante da sala. O céu desce ao mar e arrasta a face na terra. O corpo vestido de ternura se transfigura. O dente da noite sem cura deleita-se de sonhos, o olhar secreto malogra na alma o sino da luz em levas de espirais ao vento. O dente da noite sem cura deleita-se de sonhos, o olhar secreto malogra na alma o sino da luz em levas de espirais ao vento. E agora, para darmos continuidade com o lançamento do livro Poesia em Sua Boca e Outros Poemas, do professor Francisco de Assis Souza, nós vamos trazer para vocês o depoimento dela que prefaciou o livro. A professora, mestre em Teoria da Literatura pela PUC do Rio Grande do Sul, ela que também é professora de Teoria da Literatura, Literatura Brasileira, Portuguesa e Ocidental, na Universidade Estadual do Piauí, campus Torquato Neto, em Teresina, a professora Joselita de Jesus. Muito boa noite, professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Então, eu fui convidada pelo professor Francisco de Assis a fazer o prefácio desse livro. No primeiro momento, a minha reação foi de alegria, claro, porque o Assis é uma pessoa muito bem relacionada, e como tal podia fazer, convidar outras pessoas. E aí, dentre tantas pessoas que ele conhece, ele convidou a mim. Daí o motivo da minha satisfação. Mas também, num segundo momento, eu passei a refletir sobre o tamanho dessa responsabilidade, né? Porque prefaciar uma obra não é uma coisa fácil, visto tratar-se de uma espécie de cartão de visita da obra, né? E agora fomos convidados a fazer a apresentação online, né? Que é o que nos resta nesse momento, né? Então, assim, o meu relacionamento, o meu conhecimento, digamos assim, com o Francisco de Assis se deu no final da década de 90, quando eu fui destacada pela Universidade Estadual para ministrar uma disciplina no curso de Letras em Fronteiras. E à época ele cursava a licenciatura em Letras lá no campus de Fronteiras. Foi então que nos conhecemos, e desde então nós estabelecemos uma relação de amizade, de parceria, que felizmente perdura
até hoje. E tem sido uma alegria acompanhar o trilhar literário de Francisco de Assis, o seu amadurecimento poético, né? A destreza com que ele trabalha com as palavras, né? Então, justamente pelo fato desse talento demonstrado pelo Francisco de Assis, é que nós não podíamos, nós não nos sentíamos no direito de macular sua obra com uma apresentação qualquer, né? Claro que a gente tentou dar o melhor de nós, né? A gente estuda a temática já há cerca de cerca de 25 anos, mais ou menos, né? Nós trabalhamos com a temática do erotismo, e então a gente, para trabalhar com um tema tão delicado, a gente precisa se cercar de autores, de teorias que sustentem o nosso trabalho. Então, nesse sentido, a gente foi buscar o que há de melhor nos estudos sobre o erotismo, e o estudo, digamos, mais importante, mais consistente que nós temos acerca do erotismo ainda é o de Georges Bataille, né, de um antropólogo francês, cuja obra intitulada O Erotismo foi lançada em 1957. E desde então os trabalhos que foram sendo lançados acerca do erotismo, todos eles trazem o Georges Bataille como referência, né? Daí também acompanha o Francesco Alberoni, Jesus Antônio Durigan, Maria Lúcia da Alfarra e tantos outros, né? O próprio Otávio Paz. Então, assim, esse trabalho do Francisco de Assis é um trabalho exemplar, é um trabalho modelar, porque o erotismo é algo que não pode ser tratado com vulgaridade, né? E o Otávio Paz, ele disse assim, que a poesia está para a literatura como o erotismo está para a sexualidade. Ele diz que o erotismo é a poética da sexualidade, né? E aí, nesse sentido, Francisco de Assis sabe trabalhar muito bem, né? Ele trabalha a sexualidade não com vulgaridade, mas trabalha a sexualidade do ponto de vista erótico. O meu olhar de cachorro vadio desertifica o seu corpo em fragmentos nus. Ao tempo em que as peças vão caindo, a minha mão por dentro atiça os desejos. Por fim, o último véu se vai, as cortinas se abrem e a música não quer mais parar. O seu livro, ele traz uma série de poemas eróticos, e passear por esse universo da poesia erótica, acredito que seja um caminho delicado, mas que tem recebido muito boas críticas, né? Você conseguiu fazer esse passeio muito bem, de forma muito assertiva, mas conta pra gente por que poesias eróticas. O erotismo, tanto quanto os outros temas tratados em poemas, em crônicas, em romances, em contos dos mais renomados escritores brasileiros e mundiais, eles nascem da necessidade de dizer, da necessidade de construir, da necessidade de dialogar e de dividir sentimentos, sensações. E o erotismo está nesse viés de transmitir sensações. Agora, o também professor, que é poeta, escritor e compositor, Carlos Eugênio, piauiense radicado em Brasília, mandou um recadinho sobre o seu livro. Vamos ver? Eu gostaria de dizer inicialmente que essa missão, né, de fazer um depoimento sobre essa obra é ao mesmo tempo fácil e difícil. Fácil pela beleza da obra, pelo tema que é muito saboroso,
tema delicioso, né? E pela qualidade dos poemas. E difícil porque quem escreveu o prefácio foi Joselita Isabel. Depois que essa mulher escreve, faz essa análise, essa explanação, essa crítica literária tão profunda, tão bem fundamentada, coisa de ensaísta grandiosa mesmo, fica difícil. Ela deixou muito pouco para a gente falar aqui, mas vamos nessa. Dificuldade é só essa. Mas diante da beleza da obra, da profundidade, fica fácil. Parabéns ao poeta Assis Souza, grande obra. O que há de mais bacana nisso tudo é perceber que o autor, o poeta, trilhou um caminho perigoso. Perigoso não do ponto de vista da moralidade, do conteúdo, nada de puritanismo, mas porque é um caminho complicado. Muita gente que tenta trilhar por aí termina descambando para o texto pornográfico. E isso aí existe aos montes, por aí, textos jogados, muitos no lixo. Então nós não temos aqui mais um texto, nós não temos um texto pornográfico. Nós temos poemas eróticos de uma sensibilidade, de uma delicadeza e principalmente de uma poesia, de uma imagética sensacional. E quem já tentou trilhar por aí percebeu o quanto é difícil justamente por essa corda bamba poética que é tratada, essa temática, sem incorrer, né? Qualquer desatenção, qualquer descuido destrói completamente a beleza do texto e joga para esse campo pornográfico mesmo e faz com que o texto perca o seu valor, o que não acontece nessa obra do Assis. Parabéns, poeta, grande obra. A lua graciosa me cobre com seu manto prateado de luz no meu querer. O seu olhar negro de linda morena vai crescendo com a minha boca a lambuzar-se na adega da sua bebida. Quem também fez questão de falar sobre o seu livro, professor, foi a professora mestre Marli Veloso, ela que é uma ativista cultural das mais fortes do Centro-Sul do Piauí e de suma importância para a divulgação e sobrevivência dos artistas piauienses. Vamos ouvir? Li tudo que Francisco de Assis Souza publicou. Desde o início, com Vila Nova, Cidade de Poesia, onde ele publicou Retrato da Solidão, passando por Sorrir Enquanto é Tempo, seguido de Filhos do Asfalto, onde de uma forma muito cortante ele nos revela os dilemas da sociedade moderna, né? A modernidade chegando, a inclusão versus exclusão social, os problemas que atravessam o Brasil de norte a sul, assim como nós vemos também no cinema brasileiro com Bye Bye Brasil, com Pra Frente Brasil, com tantos outros filmes nacionais que retratam os nossos dilemas. Li também o Visionário, Pedras que Cantam e, de forma muito surpreendente, li recentemente Minha Vida em Sua Boca. Que delícia, que coisa boa de ouvir, né? A literatura salva, né? A arte nos salva. Como dizia Goulart, a arte existe porque a vida não basta. E a literatura erótica, ela é um gênero que existe desde que a literatura existe. Portanto, desde o tempo em que a literatura era, né, nos era apresentada apenas de forma oral. No Império Romano, por exemplo, tem um grande clássico chamado Satíricon, de Petrônio,
que depois foi adaptado para o cinema pelo nosso brilhante cineasta Pasolini. Ao ler Minha Vida em Sua Boca e outros poemas de Francisco de Assis Souza, a gente fica com aquela sensação de como é bom poder ler algo que tem valor estético e que rompe, de alguma forma, os nossos preconceitos, porque pouco se publica, pouco se lê, pouco se fala sobre a literatura erótica, porque ela revela muito do que está muito reservado, os nossos desejos mais secretos, e encontrar uma obra como essa, de um autor piauiense, para mim é extremamente fantástico, enriquecedor, e eu queria agradecer ao autor Francisco de Assis pela oportunidade de ter esse livro em mãos e agradecer ao programa Piauí de todos nós pela oportunidade de conversar sobre as obras literárias produzidas aqui no nosso estado. Forte abraço a todos. Olho no espelho, procuro, mas não vejo a imagem perfeita que gostaria que existisse. Vejo-me como se fosse uma alma sem destino, sem lar, sem luz, sem espaço e sem prosperidade. Francisco de Assis Souza. E agora, recitando para nós também um poema do livro Minha Vida em Sua Boca e Outros Poemas, ele que é um dos mais jovens poetas da cidade de Vila Nova do Piauí, Carlos Eduardo. Aproveite o tempo. Aproveite o dia, do nascer ao pôr do sol. E quando chegar a noite, brinque com a vida, até ela dormir. O artista visual Pedro Vidal de Teresina, que leu o seu livro, adorou, também fez questão de vir aqui dar o seu depoimento e recitar um poema. Olá, eu sou Pedro Vidal, artista visual da exposição Sertão, e li Minha Vida em Sua Boca e Outros Poemas, de Francisco de Souza. Olha, são poemas maravilhosos. É poesia sensual, erótica, que cativa, muito, muito boa. Parabéns, Francisco. Quero o meu assinado, viu, com dedicatória. À meia-noite, nossos corpos se estendem na penumbra. O céu não pode esperar. E agora nós vamos trazer para vocês um depoimento do poeta Vilebaldo Nogueira Rocha, ele que é da cidade de Picos, que também é nosso parceiro aqui no programa Piauí de Todos Nós, e fez questão de falar sobre o livro do professor Francisco de Assis Souza. É um prazer imenso estar participando pela primeira vez deste programa, que veio para mostrar a cara do Piauí através de seus artistas e sua obra. E aqui hoje estamos no lançamento do livro Minha Vida em Sua Boca e Outros Poemas, do já consagrado cronista e poeta professor de Assis Souza, que ousou um voo maior em lançar um livro de poemas eróticos. E digo que ele foi feliz nessa ousadia, né? Porque conseguiu elaborar textos de uma qualidade literária muito boa e que não caiu na vala comum da pornografia ou da vulgaridade, né? Foi feliz na construção destes textos. E gostaria de dar uma amostra do que o leitor vai encontrar neste livro. O poema Num Beijo. Por ti é tanta a vontade que para matar a saudade queria passar num beijo minha vida em sua boca. Então, que qualidade, né? Como ele, em poucas palavras, mostra essa entrega total de um ser humano a outro, né? Através do verso, né? Perfeito de Assis. E gostaria de dizer que um livro, para ele ser dito
colocado como um bom livro, é essencial 3 coisas, na minha opinião, né? Um bom texto, e nisto o de Assis foi feliz, né? Na construção dos seus poemas. Uma boa apresentação, e a professora Joselita Isabel conseguiu com maestria fazer a sua apresentação, fazer com que construir esse trilho que leva o leitor até o texto com extrema qualidade, né? Com extrema delicadeza, né? Com a argumentação perfeita, né? Construir esse caminho que faz o leitor se adentrar na obra do professor de Assis. E a outra parte é a capa do livro, né? Que é o que mostra, é o que expõe, é o que vende o livro, né? Onde essa capa ela faz a conexão do título com a obra em si, né? E a artista Ângela Rego foi feliz na construção desta capa, né? Através das nuances da boca com o corpo, a própria cor usada para compor esta capa ficou de uma extrema beleza. Eu digo que é uma das melhores capas que eu tenho visto nos últimos tempos, né? Fiquei encantado, assim que vi aqui o de Assis postou a capa, eu fiquei encantado. Então casa muito bem esses 3 elementos: a capa, a apresentação e o texto. Então a literatura piauiense ganha mais uma grande obra, né? E o de Assis, a professora Joselita e a Ângela recebam aqui o meu abraço, meus cumprimentos e parabéns por os 3, né, construírem essa grande obra literária e que é um marco na nossa literatura, como já disse, mas o de Assis abre, de certa forma, uma porta para os demais escritores, os demais poetas, os demais artistas que têm os seus textos eróticos guardados nas gavetas e tem esse receio de expô-lo. Naturalmente que é preciso que haja esse devido cuidado para não cair na vala comum da banalidade, ok? Então, prazer imenso estar aqui com vocês. Indico, comprem a obra do de Assis, Minha Vida em Sua Boca e outros poemas. Você vai adorar. Um grande abraço a todos. Nosso programa está chegando ao fim. Eu sei, é uma pena, passou muito rápido, estava muito gostoso falar da poesia e da obra do professor Francisco de Assis Souza. Mas antes de terminarmos, eu gostaria de abrir o espaço para você, professor, para que você possa dar as suas considerações para o nosso espectador. Quero agradecer encarecidamente a toda a produção, a toda a equipe do canal, do programa Piauí de Todos Nós. Por detrás disso tem homens idealistas que acreditam no talento piauiense, que se preocupam em divulgar o talento piauiense. Tantas luzes que estão por aí sufocadas, caladas, amarradas na timidez, na falta de oportunidade, de ter um espaço para dialogar com a sociedade, para mostrar seu produto, para mostrar sua arte, para demonstrar o seu compromisso social diante do povo. Parabéns, é um trabalho edificante, magnífico esse trabalho de vocês. No próximo programa nós vamos trazer para você o cartunista oeirense Ivan Filho e vamos apresentar a sua obra. Hoje, para encerrar o programa, vamos deixar vocês com o clipe Heróis, do poeta Vilebaldo Nogueira Rocha, musicado pelo picoense Luiz Campos. Essa música ela dialoga no seu clipe com esse universo cartunista. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro, terça-feira, às 20 horas, aqui no canal Piauí de Todos Nós. História de heróis a gente lê nos livros e vê nos filmes da televisão. Compra um pôster e prega no quarto
pra servir de fonte de inspiração. História de heróis a gente lê nos livros e vê nos filmes da televisão. Compra um pôster e prega no quarto pra servir de fonte de inspiração. Mas quem é esse que de madrugada põe o pé na estrada pra ir trabalhar? Com as mãos sucatas constrói o destino pro seu menino poder estudar. Que ele mata a sede, que ele mata a fome, que ele dá um nome pra poder honrar. E chega em casa já muito cansado, não encontra braços pra lhe abraçar. História de heróis a gente lê nos livros e vê nos filmes da televisão. Compra um pôster e prega no quarto pra servir de fonte de inspiração. História de heróis a gente lê nos livros e vê nos filmes da televisão. Compra um pôster e prega no quarto pra servir de fonte de inspiração. Mas quem é essa que é a mãe do mundo, que não tem um segundo para relaxar? Faz do café, arruma a mesa, vai à casa e já a bagunça para arrumar. Ainda encontra tempo e faz uma prece que o filho merece pra não desgarrar. E ao fim da noite, já muito cansada, não encontra braços pra lhe abraçar. No meio da sala o filho admira o artista famoso da televisão e não percebe que bem ao seu lado existem heróis ao toque de suas mãos, que não dão autógrafos nem saem em revistas, mas são eles quem inspiram os da televisão. História de heróis a gente lê nos livros e vê nos filmes da televisão. Compra um pôster, prega no quarto pra servir de fonte de inspiração. História de heróis a gente lê nos livros e vê nos filmes da televisão. Compra um pôster e prega no quarto pra servir de fonte de inspiração.